Olá a todos, esse vídeo é intitulado Questões sobre transfusões de sangue. É de conhecimento geral que as testemunhas de Jeová rejeitam transfusões de sangue, isso não é segredo para ninguém, mas diante disso surgem questões, e nesse vídeo vou tentar responder algumas delas. A primeira questão é, na verdade, uma contra-argumentação. As pessoas da cristandade geralmente dizem: a Bíblia proíbe comer sangue como dieta alimentar, comer no sentido de dieta alimentar. Isso não abrange transfusões de sangue. Bom, a meu ver, esse tipo de raciocínio é bastante limitado. A pessoa está tentando limitar a questão do sangue a uma coisa muito pequena. As testemunhas de Jeová entendem que existe um motivo para Deus proibir o comer o sangue. É óbvio que nos tempos bíblicos não existia na mente dos autores o conceito de transfusão de sangue. O único método que eles conheciam de colocar sangue no corpo era por meio da ingestão. Mas isso não significa que a lei que proíbe o comer o sangue não se aplique às transfusões. As testemunhas de Jeová acreditam que as leis bíblicas e os princípios apresentados na Bíblia são úteis para todas as gerações e mesmo para conceitos e práticas que não existiam nos tempos bíblicos. Então, geralmente as pessoas argumentam assim: a transfusão de sangue não existia na Bíblia. Logo, a Bíblia não poderia proibir transfusões de sangue. Bom, existem muitas coisas que não existiam nos tempos bíblicos e que são proibidas. A pessoa que faz esse argumento, ela basicamente está dizendo, por mais que ela jure de pé junto que não seja isso, ela está dizendo, por mais que ela jure de pé junto que ela não esteja dizendo isso, que na verdade a Bíblia não é útil para nenhuma prática que não existia nos tempos bíblicos. Por exemplo, será que nos tempos bíblicos existia a prática de assistir pornografia na internet? Não existia. Agora, será que os conselhos da Bíblia e as leis bíblicas não são úteis para nos dizer que essa prática é de fato impura? É claro que sim. Esse é só um exemplo, mas existem muitos exemplos que nós podemos aplicar que nos ensinam que as leis bíblicas são úteis e aplicáveis a conceitos e práticas que não existiam nos tempos bíblicos. Então, argumentar que não existia na mente do autor a ideia de transfusão de sangue, que transfusões de sangue não existiam no tempo da Bíblia, ou no tempo que a Bíblia foi escrita, logo a Bíblia não poderia proibir transfusões de sangue, esse argumento é falso. Ele não se sustenta. É óbvio que os escritores da Bíblia tinham em mente apenas a ingestão. Por quê? Porque era o único método existente na época de introduzir sangue no corpo. Porém, isso não significa que a lei do sangue se limite a isso. E esse assunto fica mais claro quando a gente entende, ou passa a entender, por que Deus proibiu a lei do sangue. Por que é que Deus proibiu o comer o sangue? Então é aqui que você vai encontrar a chave, a solução correta para o problema. Por que é que Deus proibiu? Qual foi o motivo da proibição? E o motivo da proibição é que o sangue é sagrado e representa a vida, que por direito pertence a Deus. Logo, Deus não permite que você coloque no seu corpo o sangue de outra pessoa. Este é o motivo. Quando você entende isso, você começa a entender a extensão dessa lei. Então, as testemunhas de Jeová acreditam que existe uma aplicação extensiva da lei nesse caso. O que é uma aplicação extensiva da lei? Veja, por exemplo, o caso da bigamia. Você sabia que a poligamia em muitos países não é proibida? O que é proibida é a bigamia, não a poligamia. Bigamia é ter 2 esposas ou 2 cônjuges. E poligamia é ter 3 ou mais. Então, a lei de muitos países proíbe a bigamia, não a poligamia. Então, imagine que um sujeito raciocine da seguinte forma: bom, eu vou casar com 3 mulheres. Por quê? Porque a lei proíbe bigamia, não poligamia. Logo, eu não posso ter 2 esposas, mas isso não significa que eu não possa ter 3 esposas. Bom, esse raciocínio é errado. Se o sujeito fizer isso, ele vai ser condenado perante a lei, de acordo com os rigores da lei. Por quê? Porque existe uma aplicação extensiva da lei. Ora, se a bigamia é um crime, então a poligamia obviamente também será um crime. Porque a poligamia é uma extensão do primeiro crime. Por isso que a gente chama aplicação extensiva da lei. É o mesmo caso nas transfusões de sangue. Existe uma aplicação extensiva. Ora, se comer sangue ou ingerir sangue, que é basicamente introduzir sangue no corpo por vias orais, se ao introduzir sangue no meu corpo por vias orais eu estarei cometendo um pecado, porque o sangue é sagrado, e eu não tenho direito de colocar sangue no meu corpo, então ao introduzir sangue no meu corpo por via intravenosa, eu também estarei desrespeitando a santidade do sangue. Logo, também é um pecado. É muito simples você entender isso. Eu vou contar uma experiência aqui quando eu estava começando a estudar a Bíblia. Antes de eu começar a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, eu já sabia que elas rejeitavam transfusões de sangue. Eu comecei a estudar a Bíblia, aprendi sobre o propósito de Deus para a Terra, sobre o nome de Deus, enfim,
até que chegou na questão do sangue e da vida. E eu disse para mim mesmo, eu quero entender essa questão. E aí a minha instrutora leu comigo os textos bíblicos, que falam de abster-se de sangue, de não comer sangue, tarará e tarará. E ela me disse assim, as pessoas às vezes dizem que a Bíblia só proíbe o comer o sangue. Mas eu te faço uma pergunta, disse ela. Se você comer um alimento, para onde que vai aquele alimento depois? Não vai para a sua corrente sanguínea? Eu disse sim. Se você está doente no hospital e você não pode se alimentar por vias orais, por onde te coloca um alimento? E eu falei, de forma intravenosa. E ela perguntou, entendeu o ponto? E eu disse, entendi. Eu não tive nenhuma dúvida sobre o assunto mais. Eu tive outras questões no meu estudo bíblico que eu fiquei meio assim, não aceitei no início, mas esse ponto eu aceitei de primeira. Eu não tive o menor desafio para aceitar isso. Na hora que ela me apresentou o raciocínio, naquele momento eu entendi. O sangue é sagrado, representa a vida. Se eu colocar ele pela boca, ou pelas veias, ou pelo ouvido, ou pelo nariz, não interessa. Ele é sagrado e representa a vida. Eu não posso fazer isso. Naquele momento eu entendi. Não precisou de outro raciocínio, não precisou de uma ilustração, não precisou de mais nada. No momento que ela fez o argumento e me perguntou, eu entendi. E disse para mim mesmo, a lei bíblica sobre o sangue se aplica às transfusões. Existe um raciocínio que é muito interessante, ele é até usado nas publicações das Testemunhas de Jeová, que é o seguinte, se o seu médico dissesse para você se abster de álcool, será que você concluiria que ele está só mandando você parar de beber, mas se você injetar na veia não tem nada a ver, porque é outra questão? Será que alguém, em sã consciência, raciocinaria dessa forma? É claro que não. Inclusive tem um clipe dos Simpsons que eu vou passar aqui para vocês, que vai ilustrar esse ponto. Só para fazer um prefácio, a cidade de Springfield estava realizando um festival de cinema para aumentar a popularidade da cidade. E o Barney, que era um alcoólatra, fez um filme para esse festival de cinema concorrendo ao prêmio. E ele ganhou o prêmio. A seguir vou exibir meu filme. Você fez um filme? Eu fiz um filme e é por isso que eu estava na capa da revista dos espetáculos. Meu nome é Barney Cumby, eu tenho 40 anos, solteiro e bebo muito. Tem uma fala em Otelo sobre um bebedor que diz: ele era um homem sensato e aos poucos se tornou um idiota e agora é uma besta. Isso diz tudo. Meu nome é Barney, sou alcoólatra. Sr. Campbell, isto é uma reunião das escoteiras. Ah, é? Ou será que vocês meninas não admitem que tem um problema? Não chorem por mim, eu já morri. Acho que já temos um vencedor. E agora, o vencedor do grande prêmio. Barney Campbell. Não descobri que tenho um dom para compartilhar com o mundo. Agora serei o novo Barney Campbell. Vou andar limpo e só. Meus parabéns, Barney. E aproveite seu prêmio. Um estoque para a vida inteira de cerveja Duff. Injetem aqui na minha veia. Eu assisti isso umas 10 vezes e eu ri todas as vezes. Frequentemente, quando a gente usa esse argumento, as pessoas dizem o seguinte: é diferente, porque transfusão de sangue, o sangue é vida, mas o álcool é uma droga. Bem, qual é o erro nessa objeção? O erro é que a pessoa que está falando isso, ela não entendeu a ilustração. A comparação não está entre álcool e sangue, mas entre ingerir e injetar. Há alguns dias uma pessoa me disse: essa sua analogia não faz sentido, porque nenhuma pessoa em sã consciência injetaria álcool achando que seria diferente de beber álcool. A pessoa me disse exatamente assim. E aí eu respondo: a pessoa que falou isso concordou com a ilustração. É óbvio que nenhuma pessoa faria isso em sã consciência. Por quê? Porque justamente esse é o propósito da ilustração. Mostrar que nenhuma pessoa injetaria álcool dizendo para si mesma: não, meu médico me proibiu de beber álcool, não de injetar álcool. É justamente esse o propósito da ilustração, mostrar que esse raciocínio não faz sentido.
Pois bem, então diante disso tudo, o que eu concluo é o seguinte: a pessoa que fica tentando achar uma diferença entre transfusão e comer sangue, isso e aquilo, que fica tentando achar um motivo para justificar uma transfusão de sangue, apesar da lei bíblica que nos ordena não comer sangue e abster-se de sangue, essa pessoa age como aquele advogado que fica tentando achar uma brecha na lei para liberar um crime, entendeu? Para justificar um crime. Ele vai lá, procura uma brecha na lei. Ah, mas a lei não diz isso aqui. E aí ele vai lá e, beleza, consegui libertar o meu cliente que era criminoso. Então, basicamente, a ideia é essa. A pessoa que fica tentando achar uma brecha na Bíblia para tentar justificar uma transfusão de sangue, dizendo, não, mas a Bíblia não proíbe isso, a Bíblia proíbe comer sangue. Transfusão de sangue é diferente. Essa pessoa está tentando achar uma brecha. Ela está sendo desonesta com Deus. Se você quiser enfiar sangue no seu corpo, o problema é seu. O corpo é seu, você faz com ele o que desejar. Agora, você realmente acha que com esse argumento de dizer, ai Deus, mas você não proibiu transfusão de sangue, você acha que você vai persuadir a Deus, o Todo-Poderoso? Você pode até mandar uma testemunha de Jeová embora, mas a Deus você não manda. Com ele, esse raciocínio não vai adiantar. A segunda questão que eu gostaria de responder é a seguinte: vocês deixam os filhos de vocês morrer por não dar sangue a eles. Em primeiro lugar, isso não é verdade. As testemunhas de Jeová não deixam os filhos morrerem, isso é falso. Quando nós ficamos doentes, ou quando alguém da nossa família fica doente, a gente leva essa pessoa ao hospital para buscar o melhor tratamento possível. Só que nós sempre optamos por um tratamento que não inclua transfusões de sangue. Então essa acusação é falsa. Ela é falsa. As testemunhas de Jeová não deixam as pessoas morrerem por não dar-lhes sangue. Isso é falso. Nós procuramos, sim, o melhor tratamento disponível, só que sem sangue. Tá, mas e quando a pessoa opta por um tratamento sem sangue e acaba não resistindo e morre? Quando a pessoa precisa, pelo menos por ordem médica, de uma transfusão de sangue, então você vai ter que entender que o caso dela pode ser um caso, às vezes, não tão sério, mas às vezes muito sério. E nesses casos muito sérios, quem é que garante que uma transfusão de sangue traria ao paciente o efeito médico esperado? Ninguém pode garantir isso. Então toda pessoa que está no hospital, por assim dizer, corre um risco de vida. Isso é fato. Tanto quem aceita uma transfusão corre risco de vida, quanto quem não aceita uma transfusão corre risco de vida. Todo procedimento médico que chega a esse nível, mais ou menos, a pessoa tem risco de vida. O risco de vida é iminente, tanto para quem aceita sangue quanto para quem não aceita sangue. Só que o que acontece? Quando uma testemunha de Jeová aceita um tratamento médico sem sangue ou que não contém a transfusão de sangue, e ela vem a óbito, o paciente morre, a mídia apresenta aquilo ali. Testemunha de Jeová morre por se recusar a receber sangue. O paciente testemunha de Jeová morre porque recusou transfusão de sangue. E eles falam isso como se toda pessoa que aceitasse uma transfusão de sangue sobrevivesse. Você tem noção de quantas pessoas morrem depois de uma transfusão de sangue? Você tem noção disso? Me diga o seguinte, você já viu alguma vez na TV, no noticiário, a seguinte manchete: católico mata seu filho por transfundir-lhe sangue. Você já viu isso? Eu nunca vi. Você já viu a seguinte reportagem? Pastor adventista assassina o próprio filho por colocar-lhe sangue. Eu nunca vi. Mas eu tenho certeza que já houve adventistas que receberam sangue e morreram, que católicos receberam sangue e morreram, só que eu nunca vi manchete desse tipo. Receber uma transfusão de sangue não é, em nenhum mundo possível, garantia de que a pessoa vai sobreviver. Não existe garantia nenhuma, assim como um tratamento alternativo à transfusão também não é garantia. Acontece de testemunhas de Jeová morrerem por não aceitar um tratamento com transfusão de sangue? Acontece. São casos isolados, são a minoria? Sim, mas acontece. Assim como também acontece de católicos, adventistas, mórmons, evangélicos, espíritas, pessoas de todas as religiões aceitarem uma transfusão de sangue e também morrerem. E nem por isso eles matam seus filhos por transfundir-lhes sangue. E eu não sei se o que eu vou falar agora é uma novidade estarrecedora para quem não é testemunha de Jeová, mas eu vou contar um segredo para você. E o segredo é o seguinte: as pessoas morrem. Entendeu? As pessoas adoecem e morrem. E você não é assassino por optar por um tratamento X. Vou contar uma história para vocês. Tinha um irmão na minha congregação. Ele já era idoso, né? Já era bem doente, então já não era uma pessoa saudável. E ele foi internado no hospital muito mal de saúde, né? Já com risco de vida. E os parentes dele, que não eram testemunhas de Jeová, e não são até hoje, passaram por cima da vontade dele.
e autorizaram que o médico colocasse sangue e fizesse uma transfusão nele. Quando os anciãos da minha congregação souberam disso, foram falar com os parentes desse irmão, que estava internado e muito mal de saúde. E os parentes do irmão não aceitaram a opinião dele e passaram por cima da decisão que ele tinha, E autorizaram o médico a colocar sangue no paciente e os irmãos da congregação não puderam fazer nada. O que aconteceu? O ancião olhou para os parentes dele, do irmão, e disse: "Vocês acabaram de matar o pai de vocês." Não deu outra. Logo depois, o irmão faleceu. Não resistiu à transfusão. O ancião da minha congregação deu todos os tratamentos alternativos possíveis para tratar o irmão. Façam isso, isso e isso com o pai de vocês. Os parentes não quiseram saber. Disseram para o médico: "Bota sangue nele." E aí o ancião da nossa congregação disse assim: "Mas o pai de vocês não ia querer sangue, você sabe muito bem disso, ele expressou essa vontade para vocês." E eles disseram: "Não interessa, bota sangue nele." Autorizaram a transfusão contra a vontade do pai e o pai morreu. Você viu isso sair na mídia? Você viu essa reportagem onde? Em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque a mídia não vai fazer isso. Agora, se uma testemunha de Jeová aceita um tratamento alternativo, se aquele mesmo irmão tivesse aceitado um tratamento que não contém sangue e viesse a óbito da mesma forma como veio por ter aceitado sangue, isso teria saído em todos os jornais. Todos. Você não vê nenhuma parcialidade nisso? Eu vejo. A terceira questão que eu vou fazer, e a última nesse vídeo, é a seguinte: se uma testemunha de Jeová aceitar uma transfusão de sangue e sobreviver, ela vai ser desassociada? A resposta é não necessariamente. O caso vai ter que ser analisado pelo corpo de anciãos da congregação dela. Tudo vai depender de como ela encarou aquela atitude, Porque se uma pessoa cometeu um erro, cometeu um pecado, ela não vai ser desassociada por isso necessariamente. Eu já conheci casos de testemunhas de Jeová que aceitaram transfusão de sangue e não foram desassociadas. Eu já conheci casos de testemunhas de Jeová que cometeram adultério e não foram desassociadas. Por quê? Porque tudo depende da atitude da pessoa. Na verdade, o que causa a desassociação não é o pecado em si, mas a atitude da pessoa para com o pecado que ela cometeu. Mas em vez de eu mesmo explicar sobre esse assunto, eu ouvi certo dia uma explicação do professor George Time, e ele deu uma explicação assim que eu não poderia dar melhor. E visto que ele não é testemunha de Jeová, eu acredito que o testemunho dele e a explicação dele tenham mais peso que a minha explicação. E eu também vou deixar o link na descrição para que você possa assistir a entrevista inteira. E a entrevista, assim, é espetacular, gente, é muito boa. O nível de profissionalismo da entrevistadora e do entrevistado é excepcional. Eles são extremamente neutros e falam do assunto de um ponto de vista puramente técnico. Quem dera que a mídia sempre falasse dessa forma a respeito desse assunto. Eles são extremamente profissionais na entrevista. Professor, o senhor é dessa religião? Não, não sou, Aline. Eu não professo nenhuma religião. Fui criado em 3 religiões distintas por questões de miscigenação familiar. Eu tenho uma formação cristã romana, cristã ortodoxa e muçulmano sunita. Mas atualmente eu me declaro ateu. Agora, professor, como que a justiça brasileira entende esses casos, por exemplo, de um menor de idade que muitas vezes acaba morrendo por falta de uma transfusão? Não é possível nem dizer se foi por isso, né, professor? A situação é assim. Eu peguei um dado com a Coli. De 1991 até 2015, aproximadamente 6.000 testemunhas de Jeová precisaram de um procedimento cirúrgico. De 91 a 2007, aproximadamente 3.000. Destes, 80 tinham indicação ou precisariam de transfusão de sangue. E 7 receberam transfusão. De 2007 para cá, nós tivemos mais 3.000, dos quais 17 precisariam de transfusão de sangue. E só 4 fizeram a transfusão. Então, por que disso? Por causa do melhor entendimento médico e da melhoria de técnica. Eu faço uma especialidade que é a cirurgia vascular, que mudou radicalmente neste milênio. Nós saímos das cirurgias abertas para as cirurgias minimamente invasivas. Eu trato testemunhas de Jeová desde 1985. É uma religião como outra qualquer. Tem pecado e perdão. Das 6.000 religiões do mundo, eu acho que o único elo comum é pecado e perdão. Se você chegar para o teu médico e disser, eu quero, não interessa se a família entende ou não, mas você se tornou um pecador. E você pode ser perdoado. Agora, se você é reincidente no pecado, tem mais 5.999 religiões que permitem sangue. Então, é uma questão de escolha
filosófica e teológica da pessoa. Tá? Obrigada, professor, pela Ok. entrevista. Tá, Muito obrigada. de nada. Então é como eu havia dito, eu não poderia ter explicado isso de forma melhor. O perdão, ele existe, né? Sempre em todas as religiões mesmo, existe esse conceito de perdão. Se você cometeu um erro, você pode ser perdoado, sem dúvidas. Agora, se você é reincidente, se você acha que deve fazer transfusão de sangue, que não tem nenhum problema, existem milhares e milhares de religiões aí que aceitam sangue, né? Seja bem-vindo a alguma delas. Testemunha de Jeová não aceita sangue. Então é uma questão assim de ética e de lógica, né? Se você quer aceitar sangue, por que você quer ser especificamente testemunha de Jeová? Por quê? Você sabe que testemunha de Jeová não aceita sangue. Por exemplo, digamos que eu não respeite o sábado. Olha, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Por quê? Tem tanta religião que não guarda o sábado, vai para alguma delas. Se você não quer guardar o sábado, por que você tem que ser adventista? Você não precisa ser adventista, vai ser membro de alguma outra religião, entendeu? Então é uma lógica mesmo. Testemunha de Jeová não aceita sangue. Você acha que você deve aceitar sangue? Tá bom, então vá para alguma religião que aceite sangue. Simples assim. Mas é isso aí, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e fiquem em paz.